amém. Ele diz ali. E você falando sobre um mundo louco ou uma ruína fumegante e irradiada, quer dizer, isso, você tem, Ah, não, Rubio não, desculpe. O Lindsey Graham está lá falando sobre uma economia irradiada, mesmo que 20 rodadas disso não funcionaram, mas ainda acham que vai funcionar. E você disse logo antes de entrarmos no ar, basicamente zombando, quem ainda pensa no Tomahawk? E você vê que um senador americano pensa bem ali. Bem, além disso, como essas coisas podem funcionar? E para mim, de todas as coisas que lhes mostrei hoje, esta é uma das mais alarmantes. Pois são senadores cruciais de ambos os partidos que ainda abordam isso, aproximando-se da marca de 4 anos desta guerra, e embora tudo tenha falhado completamente em alterar a dinâmica no campo de batalha que você insiste em mencionar, eles ainda agem como se a próxima iniciativa fosse realmente fazer a diferença. Como você encara essa postura? Essas pessoas são ilusórias, sabe? Não vale a pena ter uma conversa séria. O que se pode dizer? Tem um tema mais importante. O fato é que a Ucrânia precisa de 100 bilhões de dólares anuais para se sustentar economicamente. Aproximadamente 100 bilhões anuais. E a Europa busca 200 bilhões para a Ucrânia pelos próximos 2 anos. O problema dos europeus é que os americanos desistiram de financiar a Ucrânia e Trump disse para eles fazerem isso. Por isso buscam 200 bilhões. Bem, são nações com sérios problemas econômicos. Então, de onde virão os 200 bilhões? E o que eles estão pensando em fazer é roubar dos ativos russos congelados na Bélgica. O problema é que não conseguem que a Bélgica ou outros países como Itália, França e até o Banco Central Europeu aceitem essa ideia. Eles temem que possa ter um efeito bumerangue, causando enorme prejuízo a todos. Então, parece que não há como conseguirem se apoderar desses ativos russos congelados e, dessa forma, arrecadar 200 bilhões de dólares. Então, a questão é, ignore as sanções. O que os ucranianos farão sem os 200 bilhões? Então, ao falarmos da situação no campo de batalha, considere o que foi dito sobre seu andamento, pense também na campanha de bombardeio à infraestrutura ucraniana, que não abordamos, e no fato de Trump estar se retirando, com os europeus incapazes de conseguir 200 bilhões de dólares. Ao considerar todos esses fatores em conjunto e ao contrastá-los com o que esses senadores estavam dizendo, você inevitavelmente se questiona: será que estamos no mundo real? Estou ouvindo certo? Chegamos a um ponto onde é difícil levar nossos políticos a sério. Sabe, acho que foi ontem, houve uma coletiva de imprensa com o Marco Rubio. Ele abordava diversos assuntos, incluindo a guerra Rússia-Ucrânia. Nos seus comentários, ele soltou uma observação bastante casual enquanto falava de outro assunto, o que realmente ativou meu radar, porque pensei, ele acabou de dizer em voz alta o que todos nós sabemos e a maioria parece não ter percebido. Ele defendia dar à Ucrânia todos esses recursos e a campanha de bombardeio devastadora que você citou, dizendo que precisamos fornecer-lhes interceptadores de defesa aérea para proteger sua infraestrutura. Depois, ele faz uma admissão intrigante. Tente pegá-la. Conversamos com os ucranianos sobre o que precisam. Isso prossegue e ajudá-los a superar o inverno é vital por questões humanitárias. O desafio é que a rede de energia da Ucrânia diminuiu a cada ano. Assim, anualmente, partem de uma base inferior. Em Kiev, creio que mais de 50% a 60% do dia é sem energia. Eles fizeram um ótimo trabalho redirecionando sua rede, mas isso também significa que há horas do dia em que não há água quente, não há eletricidade. É preciso programar atividades e vida ao redor disso. E isso é claramente parte da estratégia da Rússia, o tentar derrubar o moral dentro da Ucrânia e a vontade de lutar. Por isso, conversamos com eles sobre armas defensivas para proteger a rede. Temos discussões técnicas sobre o equipamento necessário. Mas se o equipamento for destruído uma semana depois, isso ainda é um problema e essa tem sido a história. Continua sendo um problema. Se uma semana depois o que damos a vocês é destruído, então me explique como isso faz sentido. Sabe, esse foi meio que o novo Marco Rubio. Ele pareceu realmente inteligente e razoável.
Ele estava descrevendo o problema e também estava a explicar a razão pela qual não pode ser solucionado. E claro, o que você quer fazer é pegar o que Rubio disse e juntar com o que está acontecendo no campo de batalha e com o que está acontecendo com aqueles 200 bilhões de dólares que eles precisam. E o fato de que Tomahawks e sanções não são um conjunto de armas que vencem guerras e entender como tudo isso se encaixa, no que tudo isso realmente resulta. E como você e eu temos dito à exaustão, há muito tempo, os ucranianos estão perdidos. Queremos acabar com esta guerra o mais rápido possível, para que a Ucrânia perca o mínimo de território e, o mais importante, para que mais ucranianos não morram. O nosso ponto de vista, o ponto de vista de Danny Davis e John Mearsheimer, é ocupando o terreno moral elevado, certo? Todos que creem perseguir uma estratégia moralmente correta, incentivando os ucranianos a lutar, estão enganados. A coisa inteligente a fazer, de um ponto de vista moral e estratégico. Quero ressaltar que, moral e estrategicamente, o ideal é nos ouvirmos e terminar esta guerra. Ninguém, como Marco Rubio deixou bem claro, consegue encontrar uma maneira de reverter essa situação. E, na verdade, nós nem sequer chegamos ao auge. Além de tudo que você já mencionou e de todas essas categorias, as quais não vou reiterar, mas vou adicionar que a Rússia está atualmente acelerando a produção de seus mísseis, drones estratégicos e foguetes, alcançando dezenas de milhares de unidades. Dezenas de milhares de veículos blindados adicionais e, reparando o que for, eles estão aumentando seus estoques militares. Bilhões de drones táticos, múltiplos bilhões de projéteis de artilharia. Além do que usam no campo, ainda tem grandes estoques. Então, para um futuro realmente muito distante, eles jamais ficarão sem nenhum desses itens que estão causando todos os danos sobre os quais Rubio estava falando. Enquanto isso, do nosso lado, ainda produzimos apenas cerca de 600 interceptadores por ano e temos cerca de 1/3 da produção de artilharia. A UE continua a crescer, mas mesmo que suas economias funcionem bem, não terão a capacidade militar para alcançar 3,5% da produção real até 2030. Ainda estarão atrás dos russos porque eles não estão desacelerando. Mostramos imagens de satélite de fábricas enormes sendo construídas no lado russo para o complexo militar industrial. Então, eles ainda não diminuíram o ritmo de aumento. Diante de tudo isso, Quer dizer, vou te fazer uma pergunta que você, na verdade, já respondeu. Onde está a moralidade, a racionalidade e a disposição estratégica para seguir um caminho que literalmente não pode ter sucesso? Mas estamos fazendo isso com senadores que há 2 dias falavam alegremente sobre liderança e outras coisas. Como tudo isso se encaixa? Bem, como eu lhe disse, isso é completamente ilusório. A propósito, omitimos um ponto crucial que deixa a situação dos ucranianos ainda mais desoladora, e ele é o seguinte: a Rússia basicamente tem uma preocupação neste momento e é a guerra na Ucrânia. Os Estados Unidos têm 2 outras preocupações além da guerra na Ucrânia. Uma é o Oriente Médio e a outra é o leste asiático. E o leste asiático é crucial. Nossa estratégia inclui o conceito pivô para a Ásia. A razão do nosso pivô para a Ásia é que vemos a China como a principal ameaça aos Estados Unidos. A China é um concorrente paritário, a Rússia não. Assim, há uma grande pressão para aumentarmos nossas forças militares no leste asiático e, ademais, uma forte pressão, sobretudo política interna ligada ao lobby israelense, para apoiar Israel em suas diversas guerras no Oriente Médio. Então, somos arrastados para 3 direções. Putin não é arrastado para 3 direções. Putin pode, de fato, se dedicar inteiramente à guerra Rússia-Ucrânia. Ele consegue focar de forma concentrada nisso. E, como eu disse, se você observar o que o presidente Trump está fazendo, ele basicamente busca se isentar da Ucrânia. Ele está transferindo o encargo de lidar com a Ucrânia, por assim dizer, para os europeus. E os europeus estão em total incapacidade de lidar com a Ucrânia sem o auxílio americano, de agerir por conta própria.
Então, se você considerar o cenário estratégico global e a posição dos Estados Unidos em relação à Rússia, verá mais um motivo pelo qual os russos prevalecerão. Mas quero ressaltar que não terão vitória decisiva e, como disse, não conseguirão mudança de regime. Acho que teremos uma vitória amarga, ou, para ser mais claro, um conflito congelado num ambiente que é tóxico no seu cerne e onde o potencial para grandes problemas futuros é enorme. E, de novo, isso nos remete àquela história que você apresentou, na qual os russos procuram militarizar as crianças que frequentam o ensino fundamental. Querem que pensem estrategicamente, que entendam que a Rússia vive sob ameaça. Isso porque os russos entendem que este conflito com o Ocidente vai durar muito tempo. E, Deni, se me permite um último ponto, deve-se lembrar que com a Finlândia na OTAN, a Rússia precisa se preocupar com sua fronteira com ela. E eles estão reforçando essa fronteira que faz divisa com um importante membro da OTAN. Então, pensando nisso, o potencial de problemas futuros é vasto. Certamente é. E ao dizer que os russos obterão uma vitória amarga, mas não a completa destruição do Estado da Ucrânia, você está querendo dizer: acho que já falamos que você diz essencialmente até o rio Dnieper, incluindo Odessa ao sul e Kharkiv ao norte. Qual seria o limite desse avanço? Eu penso em cerca de 40% se eu fosse Putin. Certo? Quero dizer, vale a pena reiterar isso, embora já tenhamos discutido várias vezes. Como o Ocidente não está disposto a ceder aos russos de forma alguma, e o Ocidente ainda está interessado em arruinar a Rússia como grande potência, os russos, portanto, têm interesse em tomar o máximo de território possível e tornar o Estado ucraniano remanescente, o Estado ucraniano que sobrar, o mais fraco possível. Então, primeiro, não é ameaça à Rússia, e segundo, não pode aderir à OTAN e à UE. Assim, isso incentiva os russos, acredito, a tomar cerca de 40% da Ucrânia. E prevejo que eles tomarão tudo até o rio Dnieper, na parte norte, e ao sul cruzarão o rio. Eles teriam de fazer isso se planejam tomar Kherson, já anexada, e não me surpreenderia se avançassem para Odessa e outros oblasts. Acho que tomar Odessa faria todo o sentido do ponto de vista deles. E, de novo, vamos apenas reforçar que é por isso que você e eu há muito defendemos que os ucranianos deveriam negociar já e ceder o máximo aos russos para não perderem território. Não deem aos russos um incentivo para tomar Odessa. Mas o que ocorre aqui, e já exaustivamente dissemos, é que nossa política, e especialmente a europeia e a ucraniana, incentiva a Rússia a conquistar mais território. Não me surpreenderia se tomassem 40%. E a propósito, Deni, este é outro assunto. Quando eles conquistarem mais território, até mesmo o que já anexaram, haverá muitas pessoas nesses locais que são favoráveis à Ucrânia e hostis à Rússia. E, claro, os ucranianos e os europeus farão de tudo para sabotar. Esforços russos nas áreas anexadas resultando em limpeza étnica significativa. Os russos terão um forte incentivo para expulsar ucranianos ou qualquer simpatizante da Ucrânia ou do Ocidente dos territórios anexados. Não me surpreenderia com limpeza étnica significativa na outra direção. Tudo isso demonstra o desastre total desta situação. É verdade. Escute, antes de finalizarmos, quero abordar mais um ponto. Você mencionou há pouco que, enquanto Putin tem foco total na questão da guerra Rússia-Ucrânia e na segurança do seu flanco ocidental, os Estados Unidos têm o Oriente Médio, a questão da Rússia-Ucrânia e também a Ásia. Bem, acontece que estamos tentando adicionar um quarto elemento a isso, já que o secretário de Defesa, ou o secretário da Guerra, Hegseth, anunciou ontem à noite a Operação Southern Spear na vizinhança sul dos Estados Unidos. E o que não está claro porque ele fez essa publicação no X ontem à noite foi sem qualquer explicação. Não sabemos se isso existe outra Operação Lança do Sul, que já existe há algum tempo e que era direcionada para outras coisas por lá.
Não sabemos se ele está se referindo a essa mesma operação, se é algo novo, mas com o mesmo nome, com o USS Ford posicionado nas águas, bem próximo à Venezuela e muitas outras capacidades militares presentes lá. Por que estamos lá, afinal? Antes de falarmos da Venezuela, devo lembrar que o presidente Trump ameaçava a Nigéria. A maior parte da população africana está na Nigéria, que também representa uma extensão territorial bastante significativa. E porque alguns muçulmanos radicais estavam matando cristãos, o que é terrível, e a propósito, também matavam. Muçulmanos moderados, certo? Ele ameaçava usar força militar lá. Armas em punho, ele disse sim. É isso. Não devemos perder de vista esse possível conflito também. Voltando à Venezuela, parece-me que eles estão começando a recuar e a sentir receio de seguir em frente com seus planos. Eles certamente possuem uma quantidade considerável de força militar na região atualmente, ainda mais com o porta-aviões Ford presente ali. É impressionante o tamanho do poderio militar que deslocamos para o Caribe. Mas a questão é, o que vamos fazer com isso? Nós vamos invadir a Venezuela? Vamos usar a força militar para uma mudança de regime? Eu realmente não vejo como isso é possível. Acho difícil acreditar que invadiríamos a Venezuela. Isso me pareceria bastante tolo, uma missão que até a administração Trump evitaria. Eles podem tentar uma mudança de regime. Não sei se toda essa força militar é necessária para isso, mas talvez tenham um plano. Você vê alguma forma de eles usarem essa força militar para alcançar algum objetivo político plausível? Estou deixando passar algo que você vê? Um fim político, não. Vejo-nos criando grandes problemas, mas não vejo, tarefas militares assim poderiam ser realizadas. Você poderia fazer uma operação de captura rápida, usando unidades anfíbias dos fuzileiros, se soubesse onde ele estava e pudesse ir lá fazer uma rápida captura, caso tivesse a oportunidade. Mas veja, um dos problemas que vejo, abstraindo a moralidade ou a legalidade por um instante e focando na capacidade, é que existem pessoas, Lindsey Graham sendo mais uma, mas não a única, que pensam que isso seria, e ele próprio afirmou, não estou exagerando, mamão com açúcar. Ele disse que seria difícil e sempre volta à Operação Causa Justa, quando Reagan entrou e pegaram Noriega. E, qual era o outro cara? Não recordo, mas foram rápidas, simples, foram finalizadas. Sim, as pessoas protestaram um pouco, mas foram intervenções curtas e concluídas. Uma das características daquelas épocas é que não tivemos esse longo período de preparação e, primeiramente, as forças em ambos os casos quase não possuíam capacidade, mas a Venezuela não se compara àquelas nações. Aqueles eram lugares pequenos como o Panamá, estes são bem maiores e agora eles têm tempo de sobra para se aprontar. Tenho certeza que mobilizaram pessoas, reservistas, recrutaram mais, as Forças Armadas estão em alerta, voaram jatos etc. Então, qualquer chance de uma operação de captura rápida se perdeu, pois agora eles estão totalmente preparados. Então, agora qualquer tentativa de fazer isso seria massiva, muito mais sangrenta e com muito menos chance de sucesso. Então, sou um pouco como você, penso, vocês têm 10 mil soldados nesta área, além de todo um poder naval, podem explodir todo tipo de coisa sem questionar, a partir do Ford. Mas o que fazer com tão poucos? Se a retirada não for rápida, pode virar um banho de sangue. Outro Vietnã. Não vejo outra saída, mas talvez você veja. Danny, 2 pontos. O primeiro, sobre o que você disse, lembra a Baía dos Porcos de 1961. Baía dos Porcos, sim, é isso, aquilo foi incrível, isso é muito ruim. Mas vejo mais chance de Baía dos Porcos que Operação Causa Justa. É bom lembrar, estávamos mais dedicados a nos livrar de Castro do que estamos a nos livrar de Maduro ou Chávez antes dele, não é? E nós não pudemos fazer isso. E não pudemos porque simplesmente não queríamos invadir Cuba. É um pedaço enorme de território e, embora o exército americano superasse o cubano, a luta seria feroz. Não queríamos atravessar a ilha para nos livrar de Castro. Usamos refugiados cubanos e foi um fracasso total. Mas, enfim, concordo que não é Granada, nem Panamá. Isso é mais como Cuba, então será uma operação difícil. Mas vamos supor que eles tenham alguma forma de entrar lá, capturar Maduro e depois sair com o mínimo de baixas.
A pergunta que deve fazer é, ok, e daí? O que ocorre em seguida, hein? Eles querem mudança de regime, certo? Esse é o objetivo. Mas não dá para simplesmente entrar, prender o cara e colocar essa mulher, a favorita, no poder, achando que viverão felizes. Não creio que vá ocorrer. Engenharia social é bem difícil de fazer em seu próprio país, certo? Se eu ou você fôssemos presidente do ZEUA e quiséssemos mudar tudo, seria extremamente difícil. Isso é engenharia social aqui, no ZEUA, um país que ambos conhecemos bem. Você vai a um país como a Venezuela, relembrando Vietnã e Afeganistão, e acha que pode fazer engenharia social facilmente? Não creio. Apenas ir e capturar Maduro pode ser um passo necessário, mas não é suficiente. Então seria muito mais inteligente simplesmente deixar o Maduro de fora, deixá-lo no poder e encontrar algum tipo de modus vivendi. Ele deixou de forma manifesta claro que quer chegar a um modus vivendi. Sabe? Várias vezes. Sim, não é o mais inteligente, não entendo o que perdi. Às vezes, quando vejo o que nosso governo faz, seja democrata ou republicano, parece faltar bom senso. Então o cara é de esquerda. E daí? Ele vai derrubar o governo, dos Estados Unidos? A ideia de ele financiar narcoterroristas é um argumento sério? Narcoterroristas. Nestes últimos minutos, queria perguntar sobre isso. Então, Gary te mostrou e Gary, se ainda tiver, por favor, mostre aquele post do secretário Hegseth no X, bem brevemente, porque quero ver a linguagem exata que ele usou. Ele afirmava que era sobre narcoterroristas. Isto não é mudança de regime, é sobre manter a estabilidade. O que dizia? A Força-Tarefa Conjunta Southern Spear defende nossa terra natal, elimina narcoterroristas de nosso hemisfério e resguarda o país das drogas que ceifam a vida de nossa gente. Ok, é uma zombaria evidente do uso da língua inglesa ao enviar o Gerald R. e Ford para defender lanchas lá. Repito, obviamente não é para isso que eles servem. Agora, você publicou há alguns anos este livro, Por que os líderes mentem? E então? E quando você escreveu este livro, você estava dizendo que posso estar parafraseando, corrija-me se eu estiver errado, mas você disse, isso só funciona se os líderes mentem, se dizem a verdade a maior parte do tempo, pois assim conseguem realizar coisas. Mas agora dizem inverdades tão óbvias que ninguém mais acredita. Onde isso nos levará? Bom, ninguém consegue realmente se safar com uma mentira. Donald Trump não escapa de uma mentira, pois muitos creem que o que ele diz é falso. Então as pessoas ficam com a guarda alta e, mentir não é mais um instrumento muito eficaz de governança. Como você disse, mentir é eficaz quando se espera a verdade do outro. Se o outro lado tem um histórico verdadeiro, você crê que lida com alguém honesto, tornando-se alvo perfeito para uma mentira sofisticada. No entanto, não vivemos mais nesse mundo. O problema surge quando uma profusão de mentiras se espalha e as pessoas param de acreditar em tudo o que é dito. Assim, a cultura se corrompe, e foi precisamente isso que aconteceu nos Estados Unidos. V-traço. A razão pela qual a mentira é evitada, em geral, é por sua influência corruptora em qualquer cultura. Acredito que a mentira constante, manipulação e engano, vistos no ZEUA e no Ocidente atualmente, não nos beneficiam. Pode não ser muito popular admitir isso, mas quando Putin se pronuncia, tenho uma confiança maior de que ele está falando a verdade do que quando ouço qualquer líder ocidental falando. Isso não significa que Putin ou Xi Jinping jamais mintam, mas eles geralmente são mais francos. Creio que o que dizem é, na maioria, verdade. Quanto aos Estados Unidos, não sinto o mesmo. E quais são as implicações disso internamente? Esqueça o internacional. Acho que é evidente que ninguém nos leva a sério ou acredita no que dizemos. As pessoas quase presumem que não é verdade, verificam as ações no campo e, a partir daí, tentam entender e interpretar. É um problema por si só, mas e no âmbito doméstico? O que ocorre quando líderes mentem tão naturalmente que nós, literalmente, ninguém,
Duvido seriamente que qualquer pessoa séria acredite no que o secretário Hegseth escreveu. Então, nos resta tentar decifrar o que realmente querem dizer e todos. Suas interpretações podem divergir. Qual é o impacto doméstico de mentiras rotineiras tornarem-se o padrão? Bem, novamente, assim como líderes estrangeiros não acreditam no que nossos líderes dizem sobre política externa, a maioria das pessoas também não. Vemos isso no caso Jeffrey Epstein, certo? Todo mundo. Não deveria generalizar. Muitos acreditam que o presidente Trump mente ao negar haver algo ali. E claro, não é só Trump, mas outros de seu governo dizem: não há nada ali. Não há necessidade de liberar esses arquivos. E muitos simplesmente não acreditam. Trump não consegue convencê-las. É evidente o quão frustrado ele fica pela sua incapacidade de encerrar o caso Epstein. E a razão é que ninguém o crê. Quando Trump afirma que não há nada, as pessoas pensam o contrário. Claro que há algo ali. Aliás, o que aconteceu neste país é que uma enorme parcela do público, ou enormes parcelas do público, não acredita no que as elites dizem sobre quase nenhum assunto. Isso é realmente o que está por trás, em grande parte, do fenômeno MAGA. O fenômeno MAGA é desconfiança nas elites. Não se pode confiar nelas. Elas não dizem a verdade, manipulam o sistema para proveito próprio e às nossas custas. Eu diria que, quando as pessoas em uma sociedade começam a pensar dessa forma, a acreditar que não podem confiar em seus líderes, que eles são desonestos e agem de modo a prejudicar as pessoas comuns, sua sociedade certamente enfrentará sérios problemas. Você vai ter talvez até um tipo de revolução, porque as pessoas ficarão tão insatisfeitas, ou se não tiver uma revolução, terá violência. Além disso, o sistema não funcionará sem problemas, pois os custos de transação são enormes numa sociedade onde a confiança é escassa. Sim, isso. Vemos desenrolar bem diante. Você acabou de... A questão EPSTEIN foi apenas o mais recente grande exemplo, e há outros. E quando não há confiança em nada, o fenômeno MAGA segue Donald Trump, mas ele se engana se crê que isso nunca o prejudicará, pois foi ele quem o mobilizou. Mas acredito que se ele for longe demais com suas mentiras, ele poderá se tornar a vítima, não o beneficiário. Mas veremos o que acontece. De qualquer forma, como sempre, somos muito gratos por sua vinda e clareza. E quem quiser saber mais, Why Leaders Lie, o livro que tenho aqui, pode ir à Amazon, baixar e ler por si mesmo, recomendo. E de qualquer forma, grato por você ter vindo hoje e, como sempre, agradecemos seus pontos de vista. Obrigado, Danny. Gostei bastante, mas confesso que é muito desanimador ter de lidar com estas questões semanalmente e constatar que os nossos governantes insistem em políticas insensatas que prejudicam a nós e a muitos outros globalmente. Quando se fala da liderança americana hoje, é difícil não considerar que a liderança dos Estados Unidos perdeu o rumo, que as nossas políticas estão falidas. E isso não é só do governo Trump, mas também do governo Biden. Nem mencionamos o genocídio em Gaza, mas é difícil. Sim, eu sei. Poderíamos fazer um programa inteiro só sobre isso. É algo generalizado. Sim. Não nos intimidamos ou comprometemos em trazer a verdade. As pessoas precisam saber dessas coisas, pois não se pode. Até você descobrir o que está acontecendo e entender a dimensão, aí você tem a possibilidade de talvez melhorar as coisas. E essa é a nossa esperança, que ao contar a verdade que você compartilha aqui, as pessoas finalmente percebam que talvez haja um caminho melhor. Espero que sim.